Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então analisar aqui a matriz do Adão Milani, que fez esse floral, né? Inspirado nessa ilustração aqui que está ao lado, essa imagem aqui desse floral, aproximadamente tendo entre 3 e 4 cores ali, com alguns nuances, alguns degradezinhos, né? E a gente vai analisar essa matriz aqui, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo aqui é ver o tamanho. Vamos ver o tamanho dessa programação que a gente já tem pronta aqui. 16 centímetros de altura por 10 centímetros de largura. Ok. Cores. Por enquanto, eu entendo que a matriz não está pronta, não está finalizada, e por conta disso, a gente não tem uma repetição de cores aqui. A gente está com, sei lá, 15, não, 16 cores, 16 trocas de cores aqui, né? Então, precisa ser ajustado isso ainda. Mas eu entendo que aqui, possivelmente, o Adão ainda não finalizou, né? Por não ter finalizado a programação, ainda não teve o cuidado de agrupar cores iguais para que quem for bordar não tenha o desprazer de ficar trocando cor na mão toda vez que for bordar a mesma cor. Ou seja, o ideal é bordar a mesma cor, né? De maneira única. Abordar o rosa, borda tudo que é rosa naquele mesmo tom de uma só vez. O verde, da mesma forma, para que a gente tenha talvez 4 ou 5 trocas de cores só, ao invés de 16, como a gente está vendo nesse desenho aqui. Mas tirando isso, que é só uma observação mesmo, entendendo que ele não finalizou a matriz, vamos colocar aqui no Wilcom para redesenhar devagar, que é a ferramenta para a gente ver a simulação do percurso dos pontos aqui no software, para a gente entender o que a gente pode fazer aqui para melhorar a construção da programação, ou seja, da matriz de bordado, de modo que o resultado do bordado propriamente dito lá na máquina de bordar fique com uma qualidade visual mais atrativa e a máquina consiga produzir esse bordado com mais agilidade. Essa é a nossa intenção aqui nessa aula. Então, vamos lá. Shift R aqui no Wilcom para a gente ver essa simulação do Wilcom realizando, né, virtualmente a princípio o bordado na tela aqui, justamente para a gente entender qual o caminho que ele usou para programar cada um dos objetos. Então, ali ele começou fazendo o rosinha, fez as pétalas das flores, agora está fazendo uma ramificação manual e bordando cada um dos objetos que é pertinente a uma lateral das folhas num tom de verde um pouco mais escuro, e aí ele continua ali seguindo, fazendo uma ramificação manual, justamente para otimizar, para que o desenho não tenha cortes de fio desnecessários, né? Então, por isso ele faz esse caminho entre os objetos, de forma manual, justamente para poder a máquina conseguir bordar todos os objetos de uma mesma cor, de uma única vez, sem precisar ficar depois, ter que arrematar ou ficar cortando o fio depois do bordado pronto, ou seja, o bordado já vai ser entregue, finalizado, todo bonitinho, com acabamento perfeito. Essa é a prática que o Adão aplicou nesses objetos ali das folhinhas em verde, os 2 tons. E agora ele volta a repetir as pétalas aqui em vários tons de rosa, justamente para a gente ter uma movimentação, respeitando que cada pétala tem um ângulo, e então ele está rotacionando as pétalas, bem assertivo essa escolha de fazer com que as pétalas, cada uma tenha o seu próprio ângulo, respeitando ali o movimento de cada uma delas. Dá um efeito de rotação nas pétalas, que é bem peculiar à flor, né? Então, a gente, por exemplo, pode olhar essa flor aqui, e a gente tem cada uma das pétalas num momento, ou seja, num ângulo mais apropriado, vamos dizer assim, mais adequado para cada uma delas. Então, essa pétala, por exemplo, está nesse ângulo aqui, então essa pétala aqui, o ângulo já tem um pouco mais de rotação e ele está quase que vertical. Aqui ele, de fato, vem a ficar vertical, esse ângulo, justamente porque a pétala já está aqui no meio do desenho, e assim ele vai rotacionando não só as pétalas de fora, como as pétalas internas também. Então, bem assertivo aqui, gostei desse resultado. Não distante disso, de uma maneira também bastante criativa, usou aqui um contorno com uma ferramenta que a gente chama de borda dentada, que é essa ferramenta aqui que foi aplicada justamente para dar esse efeito de irregularidade no ponto, ele dá alguns, não fica aquele contorno tão alinhadinho, como ficaria se eu tirasse, por exemplo, borda dentada, ele fica um contorno mais
mais simétrico, né? Menos agressivo às pontas. Mesmo que ele tenha feito o objeto de uma forma aleatória, mas ele fica ainda muito certinho. E com a ferramenta borda dentada aplicada, a gente tem esse efeito de irregularidade um pouco mais aguçado, que é, inclusive, uma característica bem interessante para a gente utilizar num bordado, uma proposta dessa que é aí o floral. Então, Adão, eu gostei, assim, da programação, só vou desconsiderar a questão da ordem das cores, que a gente pode melhorar um pouco mais, entendendo que você ainda vai experimentar um pouco mais como otimizar o bordado, de modo que ele fique com menos trocas de cores, uma vez que a gente não tem tantas cores assim, a gente está usando poucas cores aqui no desenho, então dá para agrupar um pouco mais, principalmente as flores, né? Porque os contornos aqui do caule, eu percebi que você já fez isso, então você já fez a ramificação, tá bonitinha, usou a sequência, o contorno inteligente que a gente ensina lá no curso, justamente para fazer com que isso fique bordado de uma só vez. Então, falta aplicar esse mesmo cuidado nas pétalas, né, das flores, em 2 tons de rosa que a gente tem aqui. Beleza. Agora, com relação aqui, o que eu vou sugerir, talvez, para você fazer uma experiência, que eu acho que para flor fica legal, né? Na verdade, para flor não, a flor eu gostei da proposta que você fez, né? Aqui tá bem uma proposta bem próxima da arte, só que é uma proposta um pouco mais simplificada. Uma vez que aqui na arte a gente tem bastante nuances de cores, tem esse objeto aqui que faz espécie que um reflexo interno, como se fosse um contorno, né? Um contorno um pouco mais deslocado internamente, mas eu acho que no bordado não ficaria legal esse aspecto aqui, não. Então, eu gostei dessa proposta que você deu aqui, inclusive de colocar a divisão automática em cada uma dessas pétalas, para fazer com que tenha esse vinco, dando esse efeito de regularidade na textura do próprio ponto, e menos é mais no bordado, muitas das vezes. E nesse caso aqui, de forma assertiva, eu manteria exatamente o que você fez. Não colocaria novos elementos, porque isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Inclusive visualmente, não só visualmente, como também a parte de produtividade do bordado lá na máquina. Então, eu manteria essa proposta de fazer as pétalas de maneira mais simples, onde o efeito está exatamente na propriedade do ponto, né? Um ponto cheio, com espaçamento um pouco maior. Inclusive, tem uma coisa legal que eu acho que valeria a pena você fazer um teste na máquina, que eu acho que é bem pertinente, daria um efeito ainda mais, assim, distanciaria um pouco o conceito, porque aqui a gente não está querendo reproduzir a estratégia de aplicação de textura de cores idêntica à arte. Por quê? Porque a arte tem aqui milhões de cores, literalmente falando, o que no bordado a gente não tem. Então, no bordado a gente tem algumas cores que serão realizadas pela própria máquina de bordar por ocasião da linha, né, da própria linha de bordar. Então, a gente não quer reproduzir fielmente o que está aqui, porque é uma textura que, para os elementos nesse tamanho, a gente tem que ser um pouco mais simples. Então, de fato, está pronto aqui a proposta. O que eu vou recomendar aqui, só para poder trazer um pouco mais de possibilidade de enriquecer o trabalho, uma questão um pouco mais artística, e aí para te mostrar isso, eu vou exibir somente esses elementos aqui que estão na tela, tá? Eu vou selecionar todos eles, vou desativar alguns aqui, tá? Tem alguns elementos que eu não quero enxergar, e aí eu vou tomar a liberdade de desativar todos esses, ó, porque eu quero enxergar apenas esses objetos aqui. Esses são os objetos, os quais, obviamente, essas recomendações que eu vou passar agora, elas são extensíveis, né? Elas são replicáveis nas outras pétalas, nas outras folhas, porque é uma proposta de ponto, propriamente dito, com uma característica bem peculiar e fica bem legal. Que é o seguinte, tá? Tem um recurso aqui no Wilcon, no próprio ponto cheio, que é esse contagem de ponto cheio. Isso aqui é legal porque ele aumenta a quantidade de repetição de cada ponto do ponto cheio. Então, a máquina, naturalmente, ela borda um ponto por vez. Então, ela borda um ponto numa lateral, numa extremidade do objeto, né, que a gente chama de coluna, e o segundo ponto ele borda na outra extremidade. E assim, o próximo ponto, que é o terceiro, ele vai fazendo os próximos objetos, né, os próximos pontos, de modo que a gente vai preencher a pétala. Isso no caso do 1, tá? Quando a gente coloca um valor igual a 3 ou 5, a gente aumenta a quantidade de repetições de cada um desses pontos. Então, ele vai bordar 2 vezes, né? Ele vai bordar uma vez o primeiro ponto, e depois ele vai aumentar para 3 vezes. Ele vai repetir o ponto mais vezes. Ou eu posso colocar 2. Ele vai aumentar, ele vai dobrar a quantidade de pontos. Ah, eu quero colocar 3 repetições. Então, 3 repetições. Ele vai aumentando, se você observar, eu vou voltar aqui para você ver, ó.
aqui embaixo eu estou com, nesse momento, esse conjunto aqui, claro que essa quantidade de pontos não é pertinente a esse conjunto de pétalas selecionadas, é relacionada a todo o desenho, mas dá para a gente usar como parâmetro. Tenho 20 mil pontos do desenho todo. Quando eu aplicar essa alteração aqui, colocar o ajustar a contagem de ponto cheio para 2 e der Enter, você vai observar que ele mudou para 21.700 pontos. O que ele fez? Ele aumentou a quantidade de pontos, por quê? Porque ele repetiu. Cada ponto que está sendo preenchido aqui nessa pétala, ele vai ser bordado 2 vezes ao invés de uma. E se você colocar 3 repetições, de novo aqui embaixo, a gente vai observar que a quantidade de pontos ela vai aumentando à medida que você vai aumentando aqui. Tá? Então, assim, 2, a gente colocou 4 repetições. E aí você precisa aumentar a quantidade de pontos, de valores aqui, e observar aqui embaixo para ver se ele realmente aplicou. De modo que quando ele aumenta a quantidade de pontos, significa que ele aplicou a quantidade de repetições que você desejou colocar aqui na contagem de ponto cheio. E uma outra forma também de você investigar para ver se deu certo é você fazer o seguinte aqui, ó, usando o recurso aqui de retrocesso, né? Então, de percurso, a gente pode voltar aqui ao percurso e vamos realizar cada um desses pontinhos de maneira bem unitária aqui para a gente ver se realmente essa alteração que eu fiz, se ela fez sentido, se ela vai ser aplicada. Aqui, por exemplo, ele já começou a fazer a simulação da costura dessa pétala. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nesse ponto 1, justamente para ele fazer um ponto por vez para a gente observar. Então, ó, aqui ele já fez o primeiro ponto, ó, já fez o segundo, terceiro e agora fez o quarto. Ou seja, ele bordou o mesmo ponto 4 vezes. Ou seja, essa linha vai passar na mesma posição 4 vezes. Vai repetir 4 vezes. O que antes, originalmente falando, era uma, porque ele já bordava uma, né? De A para B, daqui de B para A para B, e ele vai descendo. Originalmente era isso que a gente tinha na programação, quando a contagem de ponto cheio estava igual a 1. Agora, quando eu aumentei o valor para 4, ele repete. Então, cada ponto ele vai ser repetido exatamente 4 vezes. Ó, 4 vezes, e ele vai embora, sempre 4 vezes, porque eu coloquei 4, poderia colocar outro valor. Tá? Só que quando eu aumento a quantidade de repetição de ponto, eu crio um problema na programação, que é o seguinte, eu não tenho espaço, né, ainda adequado para receber essa quantidade exagerada de pontos. Né? A repetição igual a 4 vai gerar um acúmulo de ponto maior no desenho. E aí o que é legal fazer para compensar isso? Não só para compensar para a gente não ter problema no bordado, mas também para a gente ter uma qualidade visual no bordado, propriamente no próprio ponto, com um aspecto diferenciado. É o seguinte, pulo do gato, tá? Nota aí. Então, depois de colocou 4, você vem aqui no espaçamento e exagera. Tipo, a partir de 1.5 você já vai ver um resultado extraordinário. Na tela do software, tá? Observação, não vai ficar legal. Porque na tela do software ele não consegue representar, né, no 3D, que é o True View do Wilcon, ele não consegue representar de modo tal que a gente fez ficar bacana na máquina de bordar. Então, na máquina de bordar, ele vai representar, visualmente falando, esses pontos como se fosse uma linha mais grossa. Então, essa característica, esses detalhezinhos que eu estou sugerindo você alterar, vai fazer com que o desenho pareça ter sido bordado com uma linha mais grossa. Por quê? Ele está repetindo o ponto 4 vezes. E como esses pontos são realizados na mesma posição, vai dar aquele aspecto de que a linha ela é ligeiramente mais grossa. Só que para isso ficar bom de ser bordado e ficar com um aspecto bonito, você precisa aumentar esse espaçamento aqui na densidade do ponto. Porque se você não aumentar, ele vai literalmente ser um bordado muito carregado de pontos e não vai dar o efeito que a gente quer. Então, o efeito ele tem que estar atrelado entre as duas alterações. Aumentar, ajustar aqui para maior a contagem de ponto cheio e aumentar, tá, o espaçamento. Se você colocar esses dois fatores, partindo disso, qualquer variação além dessa, você precisaria fazer um teste para saber o que fica melhor para você, o que te agrada mais. E o legal seria testar na máquina para você interpretar as possibilidades que isso traz, porque você pode trabalhar valores maiores aqui na repetição do próprio ponto, e você também pode trabalhar valores maiores aqui nessa propriedade de espaçamento. Também é válido. Tá? Mas para começar, pode trabalhar com contagem do ponto cheio em 4 e o espaçamento a partir de 1.5. Ah, mas ficou estranho. Normal. Na tela do software vai ficar estranho, parece que está ficando falhado. Mas quando você bordar, você vai ver que vai ficar com um aspecto bem bacana essa aplicação aqui. Tá? Então, eu recomendo fazer isso, que ele vai ficar com um aspecto bem diferenciado. Isso para as pétalas. E aí eu aplicaria esse conceito em todas as pétalas. Só que para esse efeito ficar legal,
não é bom que você borde nada por cima. Então, eu não colocaria esses detalhezinhos que você fez aqui, ó, tá? Caso você venha a aceitar essa recomendação, fazer essas alterações, bordar para ver se você gosta do efeito que eu estou sugerindo, eu recomendaria não fazer esses detalhezinhos. Por quê? Porque vai tirar todo o encanto do efeito que a gente está sugerindo você fazer ali na aplicação do próprio ponto. Então, menos é mais, aí nesse caso, esses detalhezinhos eles não serão bem-vindos. E aí você pode até, em vez de apagar um a um, né, você pode apagar o conjunto desses contorninhos inteiro, igual esse aqui, por exemplo, apaga inteiro, não teria esses objetozinhos. E aí a aplicação, você poderia, inclusive, trabalhar essa contagem de ponto cheio nas pétalas e talvez, olha só que legal, até no caule. O caule também possivelmente ficaria com um aspecto legal se você aplicar essa mesma regra. Então, tudo que é ponto cheio nesse bordado, eu recomendaria fazer esse ajuste, tá? E talvez até você poderia fazer o seguinte, nas pétalas, como são objetos maiores, trabalha com uma contagem de ponto cheio maior, tá? Acima de 4, e com espaçamento acima de 1,5. Talvez no caulezinho, como é mais estreitinho, você possa trabalhar com valores um pouco mais, um pouco menores, né? Vamos dizer. Deixa eu ver, por exemplo, aqui, ó, no caulezinho, todos os objetos que se referem ao caule, né? Você poderia selecionar todos eles aqui, então você pode vir aqui editar, selecionar por tipo de ponto, quero todos os objetos que estão na tela em ponto cheio, Shift S, e aí nesses objetos aqui eu quero fazer essa consideração, né, que a gente acabou de falar. Então aqui, ó, eu vou pesar menos, eu vou colocar uma quantidade de repetições menor, né, então 3 repetições só, em vez de 4 ou 5, para não ficar tão carregado, só 3 repetições. E já o espaçamento, em vez de eu carregar acima de 1,5, que é um espaçamento muito grande, para a quantidade de repetição igual a 3, eu coloco 1,3 de espaçamento. Ele vai ficar com uma proposta legal. E aí você pode até tirar o ponto suporte aqui, porque ele vai ficar ainda mais evidente. Quando você tira o ponto suporte, esses pontos eles ficam ainda mais bonitos. E aí você pode tirar, ele vai ficar com um aspecto bem harmônico, sem esse ponto suporte, tá? E aí vai ficar legal. Só que, claro, na tela do Wilcon ele não vai ficar tão rico quanto você vê isso bordado na máquina. Então, é importante fazer essas alterações, levar para a máquina, bordar, sentir se essas recomendações para esse desenho, se elas estão apropriadas, se você, deixa eu colocar um espaçamento um pouco maior, deixa eu colocar uma quantidade de repetição de ponto um pouco maior. Então, ao invés de você bordar o desenho todo, leva só pequenos elementos, né? Leva umas 3 pétalas dessa, leva um caulezinho desse para a máquina, com ajustes de pontos diferentes dos que eu recomendei aqui, para você testar qual que vai ficar mais bonito, qual que vai ficar mais charmoso para esse desenho em questão. E nas folhas, eu não faria esse ajuste. Na folha, eu deixaria a folha em tatame mesmo. Tá? A folha eu trabalharia exatamente tatame. Que pode ser, inclusive, pode manter essa proposta que você está fazendo, ou você pode fazer o tatame também, mas com ângulo nesse sentido aqui, ó. Tá? Dá um efeito legal também. Eu gosto demais de trabalhar o tatame no caso de folhas, né, que tem dual color, vamos chamar assim, né, ou seja, um efeito de degradê com 2 cores. Eu acho legal essa proposta aqui, ó. Aí, claro, você vai trabalhar aqui o efeito, pode ser o efeito Florentine, por exemplo, né? Então, o efeito Florentino aplicado nessa lateral dessa folha, aí você vai trabalhar o formato do efeito Florentino de acordo com o formato da folha, tá? Com essa lateral da folha. E aí você trabalha de um lado de um jeito, e do outro você trabalha também respeitando. Aí você vai ajustar aqui para que nós tenhamos essa mesclagem aqui entre esses dois matizados, esses dois tatamezinhos aqui. E se você quiser deixar isso ainda mais, com aspecto ainda mais sofisticado, você pode fazer com que os objetos, eles passem, né? Eles avancem um pouco mais um para dentro do outro, tá? Aqui eles estão no limite, porque você tinha feito com uma proposta diferente, onde o ângulo do tatame era na horizontal. Agora, como ele está um ângulo mais longitudinal, ele fica melhor você fazendo com que ele passe um pouco mais um para dentro do outro. Não tem problema passar. Inclusive, isso aqui passa a ser entendido como um efeito que você quer. Porque passando um para dentro do outro, ele vai literalmente bordar, tá? Um ponto dentro do outro, fazendo com que essa mesclagem entre as cores fique ainda mais evidente. Né? Não vai terminar o verde e já vai trocar para o outro verde, não. Ele vai acontecer na transição, né? Vai como se fosse uma transição, uma mesclagem entre uma
entre uma parte, um tom de verde da pétala, né, da pétala da folha, para o outro. Então, acho que fica legal. Aí aqui você vai ajustar, obviamente, para melhorar aqui o acabamento, você vai ajustar aqui a curvatura do efeito florentino para você ter o melhor acabamento possível aqui nas duas extremidades das duas folhinhas. Mas ele dá uma proposta bem legal, tá vendo? Eu gosto dessa visão, porque ele fica com menos divisão, olha, aqui, do jeito que você fez, tá bonito, só que ele fica com uma divisão de cores bem marcadas. Se a intenção é essa, tá tudo certo. Mas eu gosto dessa proposta para floral, né? Essa questão de mexer com a mesclagem das cores, mexer com a mesclagem dos próprios pontos, nessa proposta aqui ele vai aceitar melhor. Eu acho que vai ficar um desenho bem artístico, um efeito bem legal aí para o bordado ficar mais rico, mais requintado. E aí, para fazer isso com todas as pétalas, é só você trabalhar a troca, né? E aí você pode mudar o ângulo do ponto, basicamente igual eu fiz. Muda o ângulo do ponto e aplica o efeito florentino para você ajustar essa curvatura, fazendo com que a curvatura do ponto respeite o formato de cada objeto, de cada lado dessas folhas, né? E aí você teria um efeito bem bacana. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!